Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa, interage e fica por dentro de tudo que acontece no Vasco. Pessoal, hoje domingo de Páscoa, né? Consegui dormir. Eu confesso pra vocês que no jogo do Vasco ontem contra o Flamengo, de ontem pra ontem eu não consegui dormir direito pensando nesse jogo do Vasco. Pensando em uma possível humilhação de novo, né? Porque isso ia acontecer se o Vasco jogasse do jeito, né, que jogou contra o Ceará. Depois da lapada que o Flamengo deu no último jogo lá de 6-1, 6-0, não foi? O Flamengo meteu 6-0. Eu fiquei apreensivo. Eu disse, pô, se o Flamengo jogar daquele jeito e o Vasco jogar também como jogou contra o Ceará, vai levar outra lapada histórica, né? Esse ano passado o Vasco sofreu a maior goleada do Flamengo, né? De 6-1, se eu não me engano. E tinha tudo pro Vasco levar de novo ontem. Tinha tudo pro Vasco levar outra lapada dessa ontem. Mas eu acreditava no Vasco. Acreditava que o Vasco ia chegar e ia representar. Por isso que o título desse vídeo aqui é que o Vasco representou ontem, né? Representou o seu torcedor. Ah, Claudio, tu tá dizendo que representou porque o Vasco conseguiu só o empate e você tá feliz desse jeito? Cara, devido à situação atual do Vasco, os últimos jogos, o treinador prestes a cair, porque ontem, né, se o Vasco leva uma lapada ontem, o Fábio Carille ia ser demitido, ele ia cair. Eu fiquei sim feliz, fiquei contente e eu estava apreensivo. Nós vascaínos estamos cansados, pô, de sair na rua com a camisa do Vasco e de ser motivo de chacota pelos flamenguistas. Como eu disse ontem na live que eu fiz, eu nasci em 88. Então, quando foi ali em 2000, eu tinha 12 anos. Quando o Vasco conquistou o último título brasileiro. Eu sou do tempo que eu vi o Pedrinho jogando no Vasco. Eu vi o Romário no Vasco. Eu vi o Edmundo. Eu vi uma galera, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Eu vi grandes jogadores no Vasco. Eu vi o Vasco sendo um time grande. Eu comecei a torcer pelo Vasco, o Vasco sendo um time grande. E o Vasco é grande até hoje. Não quero dizer que não seja. Mas vamos botar nesses últimos 20 anos aí. 20, 22 anos. Nesses últimos 22 anos. O Vasco não tem agido como um time grande. Né? Em 25 anos. De 25 anos pra cá, o Vasco só teve um título de expressão. Que foi o da Copa do Brasil em 2011. Em 2011. Então, nós torcedores mais antigos, um pouco do Vasco, nós estamos muito machucados. Muito machucados. Fica até difícil de nós conseguirmos trazer os nossos filhos para o Vasco. Porque nesses últimos anos aí, os nossos filhos só vê o quê? Palmeiras ganhando tudo, Flamengo ganhando tudo, até agora mesmo o Botafogo, o Fluminense ganhando tudo, né? E o Vasco ganhou o quê nesses últimos anos? Fica difícil de você, meu filho, toma aqui a camisa do Vasco, aí para o nosso filho ser motivo de chacota na escola, entendeu? Esse é um pequeno desabafo que eu queria colocar aqui no início desse vídeo. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos de informação aqui. Vamos trazer as novidades do Vasco. Eu vou trazer para vocês aqui esse vídeo aqui para nós discutirmos aqui um pouco sobre essa notícia aqui. O Vasco tem um Lanús terça-feira, 9h30 da noite. Vamos transmitir esse jogo pela Sul-Americana. Depois encara o Cruzeiro, 6h30 da noite. Lá, o jogo é fora também. Depois... Essa daqui, pessoal,
a tabela, né, do Vasco para os próximos jogos, né? Vou até iniciar aqui de novo para a gente conferir aqui junto. O Vasco tem um Lanús terça-feira, 9h30 da noite. Vamos transmitir esse jogo pela Sul-Americana. Depois encara o Cruzeiro, 6h30 da noite. Lá, o jogo é fora também. Tudo fora. Também. Depois, no feriado, dia 1º de maio, encara o Operário fora, ou seja, 2 jogos em sequência fora de casa. E aí começa uma sequência fora pesada do Vasco. Porque Vasco e Palmeiras, dia 4 de maio, é em Brasília. Esse jogo aqui, eu trouxe esse vídeo, né, para poder discutir com vocês aqui, né, sobre esse jogo. Nesse jogo aqui, o Pedrinho, ele foi covarde também com o Vasco. Ele foi fraco em vender esse jogo do Palmeiras aqui, esse jogo contra o Palmeiras, contra um time grande que vai disputar juntamente com o Flamengo e, na minha opinião, o Internacional também, vão disputar o Campeonato Brasileiro desse ano. Aí você pega um jogo contra um Palmeiras, que era pra ser em casa, aí vai vender esse mando de jogo. Pelo menos contra o Flamengo, foi lá no Rio ainda. Foi no Maracanã, mas foi no Rio. Até aí, pode-se dizer que é aceitável, né? Porque tá ainda ali no Rio. Mas esse outro jogo aqui contra o Palmeiras, no dia 4 de maio, foi um absurdo o Pedrinho ter vendido esse mando de jogo. Minha opinião. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí. Até mesmo porque o Vasco vai ter vários jogos em casa. Pelo menos isso aí, voltava pra casa. Entendeu? Não ficava tanto tempo sem jogar em casa. Então, pra mim, o Pedrinho foi meio que irresponsável na decisão dele em ter vendido esse mando de jogo aí, né? Contra o Palmeiras. Depois, dia 7 de maio, Puerto Cabello, lá na Venezuela. Viagem longa pela Sul-Americana. Volta e dia 10 de maio tem o jogo com a equipe do Vitória, em Salvador. Sai para pegar o Lanús, dia 13. Gente, o Vasco terá 1, 2, 3, 4, 5 viagens para fazer. Uma delas foi a opção do próprio Vasco. Vender o jogo, claro, para faturar com o Palmeiras. Enfim, torcedor, tenha uma feliz Páscoa, um grande domingo. Entre o Vasco ganhar 3 milhões lá ou fazer 1 milhão em casa e tentar conseguir esses 3 pontos em casa, né? Com o ambiente da torcida para depois viajar para enfrentar o Lanús. Eu mesmo preferiria que o Vasco jogasse em casa, em São Januário. Eu continuo dizendo, acho que o resultado é um ponto a comemorar, não o resultado em si, a atuação. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Segundo, a diferença técnica se impôs, mas o Léo Jardim fez uma atuação espetacular. Até o perfil do Flamengo diz que dia de Neuer. Irmão, nosso goleiro é bom pra caramba. Ali de baixo, nas traves, ele é excelente. Tem algumas deficiências, como com o pé ele já está melhorando muito. Saída de gol talvez seja a maior deficiência do Léo Jardim, que ele trabalha. Mas, cara, o Vasco encarou o Flamengo. Certeza que você, torcedor, se sentiu representado. Não se sentiu acovardado com medo nas cordas, tomando pancada o tempo todo. Foi o jogo que eu vi. Um grande abraço pra você. Então, pessoal, esse vídeo anterior aí foi do canal Fanático Vascaíno, beleza? Deixar aqui os créditos pra eles. E vamos trazer esse outro corte aqui também, do canal BTB Esporte também, que é falando sobre o boletim médico do Vasco, beleza? Uma atualização sobre as condições físicas dos nossos atletas, beleza? Vamos lá, vamos aqui conferir aqui esse boletim médico aqui. Aqui agora sobre boletim médico do Vasco. O Vasco ontem divulgou mais detalhes sobre o boletim, principalmente a questão do Adson, né? Mais uma vez, não ser relacionado. O Adson é um jogador que, estando bem, 100%, vai disputar posição ali na frente. E o boletim, primeiro, o Lemos. O atleta foi diagnosticado com a fratura na 12ª costela direita. Após o trauma no jogo contra o Puerto Cabello, faz tratamento intensivo no DESP. Lucas Oliveira,
O atleta já está em fase de transição com a preparação física, realizando atividades no campo. Paê, atleta sofreu a entorse no joelho direito, apresentando lesão do ligamento colateral medial, faz tratamento intensivo no 10º. Estrela, devido ao edema ósseo no joelho direito, o atleta realiza tratamento multidisciplinar e ganho de força progressivo. Adson, segue o planejamento de controle de carga em conjunto com a comissão técnica. Por esse motivo, não estará à disposição, não esteve, aliás, à disposição do jogo de ontem. Então, boletim completo. Bem, pessoal, né? O boletim médico aí, né? Mostrando a situação dos atletas do Vasco, né? O Adson tá se recuperando. O Adson, na verdade, é mais condição física, né? Ele sobrecarga de jogos. Ele ainda não está 100% para ter tantos jogos em seguida, né? E é isso aí, pessoal. Queria atualizar vocês. Primeiramente, eu trouxe, né, o meu desabafo aqui sobre a situação atual do Vasco, sobre o empate de ontem. E também agora trouxe também sobre as próximas rodadas que o Vasco vai jogar, né? Os próximos jogos. E também as condições médicas dos atletas que estão se recuperando. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!